Apenas 8 pés de batata e a gente conseguiu encher esse carrinho de mão. E ainda criar um espaço de solo fértil muito bacana, aproveitando um material que muitas vezes para muita gente é lixo e é jogado fora. Fala turma, tudo chique com vocês? Eu sou o Luciano, esse aqui é o canal Ser Rural. A gente está buscando viver uma vida mais saudável, com um contato mais harmônico com a natureza, morando num sítio, buscando cultivar a própria comida, buscando fazer agroecologia, agrofloresta, sistemas mais sustentáveis. E hoje vim com a ideia aqui de compartilhar uma experiência que nós fizemos num espaço que tem um solo bastante destruído. Aqui essa casinha antigamente era uma estrevaria e ao redor dela, como vocês já devem imaginar, né, havia um espaço de descanso do gado. E isso aconteceu por mais de 20 anos. Então vocês imaginam a degradação de solo que a gente tinha nesse espaço. E a gente sabe, né, que o solo ele não é apenas areia e argila, né? Ele é um organismo vivo. Tem micro-organismos e ele também tem estrutura. Uma organização das partículas que dá condições para a vida funcionar ali dentro, para as raízes das plantas funcionarem ali dentro. E se a gente tem um solo muito pisoteado, a gente perde totalmente a estrutura. É tipo imaginar um pedaço de papelão. Se a gente passar por cima do papelão e amassar aquelas ondinhas, aqueles poros que ele tem, depois não dá para fazer o papelão voltar como ele era, só fabricando um papelão novo. E o solo também. À medida que a gente pisoteia, solta, pisoteia, a gente vai amassando que nem massa de pão, a gente vai ter que depois submeter ele para todo um processo longo de recuperação para ele voltar a ter boas características, estrutura, para proporcionar, né, ou potencializar a produção dos nossos cultivos. Então aqui, ó, era a estrevaria, a gente tirava leite, isso no tempo que minha família lidava com esse espaço, e nós tínhamos aqui uma área super degradada. E aqui no caso, a gente tinha um solo muito maçudo. O que acontece? Esse pisoteio do gado, essa manipulação que tinha com ele sem crescer planta nem nada, ia criando um solo maçudo. Eu vou até pegar aqui, ó, Aqui onde a gente mora, no oeste do Paraná, tem um solo muito argiloso. É um solo pesado, que por mais que a gente solte ele, depois ele volta a ficar com essa consistência muito argilosa, porque também ele não tem matéria orgânica ainda incorporada, né? Então esse espaço que a gente está fica logo ao lado da nossa horta, e aqui quando foi tirado o gado, como um espaço cheio de entulho, ficava um capinzinho embaixo, né? Um amargoso. Aí começou a aparecer depois algumas árvores, que são fruto da sementalidade, né, de umas árvores nativas que tem aqui do lado. Elas começaram a crescer e a gente começou a fazer então a ideia da poda, que nem tá ali, ó, derrubar a matéria orgânica. E essas leiras aqui foram iniciadas aí de 2 anos e meio, 2 anos que a gente começou a estruturar ela assim. Não jogamos nada de adubação, apenas utilizando um processo da natureza. O que nós trouxemos de fora, que não produziu aqui, foi palhada e alguns troncos, mas era material que muita gente chama isso de resíduo, põe fogo, joga fora, né? Material de poda, de palha, de corte de grama. E a gente foi organizando isso de modo a criar esses canteiros que vocês estão vendo, né? Vocês veem essas faixas, e foi onde nós plantamos a batata cará. Nesse caso, ó, a gente colheu o carrinho de mão que vocês viram no início. Nesse canteiro aqui, são cerca de 8 pés que realmente bem desenvolveram e encheram aquele carrinho de mão. Tinha mais um ou outro que a gente plantou mais tardio, deu umas batatinhas menores, e com um sobressalto aí de produção da batata cará roxa, que eu já vou mostrar para vocês, uma coisa mais linda, e ela que melhor desenvolveu nesse sistema. E a batata cará foi plantada há 2 anos. Vou ver se eu consigo resgatar um vídeo, mostrar para vocês como que tava quando ela tava verde. Ela cresceu sobre uns pés de mamão que tinha aqui também. Ficou coisa mais linda a floresta de batata cará. Gente, olha essa floresta de cará. Essa aqui é a batata cará. Dá uma batata no solo, mas o crescimento vegetativo dela é umas ramas que ela vai trepando, se amarrando, como se fosse um maracujá, né? E olha que crescimento bonito. Tomou conta aqui dos pés de mamão. Então é até interessante, viu? Uns pés de mamão que às vezes já estão com uma idade mais avançada, já não estão produzindo tão bonito. Planta batata cará do lado. Olha como ele gostou. O mamão ele não tem uma folha que limita muito a sombra, né? Ele cria só um filtro bem fraquinho de luz. Então ele cresceu valendo nos pés de mamão. Aqui a gente joga galhos para criar uma estrutura para o cará crescer também, mas só que nada como
os pés de mamão para sustentar, né? O vigor das ramas é muito mais bonito do que onde a gente jogou os galhos. E além de não fazer adubação, a gente também não fez revolvimento de solo. A gente veio apenas acumulando a matéria orgânica, começando por troncos. Cortamos material num tamanho aí de 70 centímetros de comprimento e fomos organizando isso aqui dessa forma. Olha aqui, gente. Olha o tronco podre. Podre não, né? Porque isso aqui é uma decomposição riquíssima. Olha só o tipo de material que ele produz. Produziu um substrato, né? Isso aqui, ó, tava colado aqui na madeira. Olha, a gente tem até minhoca dentro do tronco para a gente ver o que o material orgânico na cobertura é capaz de proporcionar. Então a gente foi empilhando esses vários troncos, um ao ladinho do outro. Depois de colocar vários deles assim, colocou alguns nas laterais aqui também. Em cima dele a gente veio cobrindo com um material mais fino. Aqui dá para ver bem como que a gente usou palha de capim. E a palha de capim por cima ajuda muito a manter a umidade. Então a gente acelera e cria um processo de decomposição fenomenal. Fenomenal, porque ali abriga ao longo do ano com essa umidade os fungos, os micro-organismos, as minhocas, né? Elas precisam de umidade para que aconteça a decomposição adequada. Então, apenas colocar nessa estrutura foi o que a gente fez. E aí, a cada mais ou menos 1 metro, a gente colocou, deixou um espacinho sem tronco para abrir um buraquinho ali e colocar a batata cará, que foi um lugar que a gente arrancou e olha só o buracão que ficou, gente. Não, a gente não tirou terra do buraco, gente. E ficou um buracão por causa da colheita farta de batata cará. Tô só recapitulando, a gente jogou os troncos desse jeito aqui, ó. Depois veio com outros aqui do lado, nesse alinhamento, tanto aqui quanto naquele lado, ó, no sentido de estar esses galhos. E por cima a gente foi jogando palha e material mais fino e daí abriu espaços para pôr a batata cará. E sabe por que é bom plantar a batata cará junto com esse canteiro montado desse jeito? Porque ela cresce por ramas que vão se agarrando e se apoiando, subindo em outras plantas. Ela precisa de uma estrutura para se apoiar e se agarrar. Então a gente não precisa ficar picando os galhos bem bonitinho, igual outras plantas que, se a gente não organizar bem a matéria orgânica, isso pode comprometer o desenvolvimento delas, né? Pode sufocar ou pode tornar esse trabalho de picar o material muito custoso para estar fazendo. Então depois que a gente montou o canteiro, como eu falei para vocês, a gente veio ainda trazer galhos para jogar por cima, como esse aqui, ó. Então depois de plantada a batata cará, a gente veio trazendo esse tipo de galho, porque esses galhos vão dar um incremento de matéria orgânica e vão criar uma estrutura mínima para ela estar subindo. Com o tempo, essa galharia toda sumiu. Vocês viram aqui, né, que tem só os restos ali do lado, porque tudo entrou em decomposição e a gente teve espaço livre para colher a batata. Então, ó, um material como esse, que às vezes a gente acha que só atrapalha, numa situação dessa fica bem fácil de montar. As próprias ramas da batata cará também vão criar uma sombra, vão criar um microclima, um ambiente protegido com mais umidade, favorecendo a decomposição do material aqui. E tudo isso cria um solo super fértil. Eu não vou deixar essa vez os galhos, porque com esse colchão de matéria orgânica riquíssimo, eu não vou plantar mais batata cará, agora eu vou partir para outra cultura. Então, essa cobertura maravilhosa, se decompondo, gera muita vida, muito fungo. A gente vê aqui, ó, fungo se desenvolvendo, que tem mais. Muita gente tem medo desse tipo de organização de material, porque vai aparecer bicho, vai... Gente, se no teu lugar tem aranha, tem bicho que pode ser perigoso, usa a luva, usa a perneira, revira o material antes quando for mexer. Mas ó, tem aranha, aqui ó, tinha coró, saiu pulando uma minhoca, tudo isso é importante para construir solo. Você vê, ó a raiz aqui ó, da planta adentrando a tora. Você imagina que maravilha, que gostoso tava se nutrir desse tronco, né? Então, a partir de agora, a gente vai estar inserindo tomate nesse espaço. Vou mostrar um pouquinho para vocês que no fundo ainda falta incorporar matéria orgânica.
O solo ele já está melhor, mas ainda assim, ó, a gente vê a massa que vira com a umidade. Ele está muito argiloso. Essa matéria orgânica, com os anos, ela vai ter que ir derretendo e adentrando em maior profundidade para criar ainda condições melhores. E o próximo plantio que nós vamos fazer aqui é o tomate cereja. E o pessoal até na agrofloresta fala que tomate gosta de solo de floresta. Por que faz solo de floresta? Né? Porque ele gosta de um solo fértil, ele precisa de fertilidade de solo, um solo bom para estar demonstrando o seu potencial produtivo. Então isso aqui está entregando uma qualidade de solo muito boa. E além de que esse material que está aqui sobre o solo ainda, ele vai servir um pouco de apoio para o tomatinho, né? Que ele também vai soltando os seus ramos e ele vai se apoiando, então isso também ajuda a gente a criar um espaço com um pouquinho mais de sanidade, para a planta não ficar às vezes em contato com o solo, com muita umidade, os frutos ficam mais bonitos. A gente pode organizar até essas galhadinhas mais finas aqui para que ele também se apoie ali. E garantia de muita umidade, né? Vocês viram a matéria que está saindo dos troncos, a matéria orgânica, madeira em decomposição, é uma esponja, então isso vai ajudar bastante a criar um bom solo. Claro, né, tudo isso a gente vai pôr à prova, vamos cultivar os tomatinhos e vamos ver aonde que a gente vai chegar. Então a dica valiosa é usar bem, organizar bem a matéria orgânica disponível. Aqui está um exemplo com a batata cará. Como eu falei, ela vai subir, ela amarra tudo, fecha, não cresce capim, não precisa dar manejo, a gente só organizou a matéria orgânica, jogou os galhos, plantou e abandonou. Essa colheita aqui foi feita praticamente com zero esforço, zero manejo. A gente precisa enxergar a matéria orgânica como fundamental nos nossos cultivos, tem que aprender a lidar com ela, a trabalhar com ela. Infelizmente é um desserviço, um atraso, o rumo que a agricultura moderna tomou, a agricultura industrial, porque infelizmente se a gente observar ela em paralelo com a natureza, ela se coloca do lado totalmente oposto. Ela faz uma monocultura, sendo que a natureza é pura diversidade. A nossa agricultura hoje limpa o solo, queima as folhas, queima o material, arranca tudo que é vida, passa veneno para matar tudo e pôr só uma cultura. O solo geralmente fica exposto. Na natureza, o solo é coberto com material denso, com madeira, com folha. Nessa agricultura que a gente está fazendo, normalmente não tem vida no solo. E na natureza, a tendência de achar seres sobre o solo é muito grande, seja cupim, coró, formiga, aranha, micro-organismos aos milhares. É fácil plantar desse jeito? É um pouco desafiador, a gente fala pela própria experiência, mas o que a gente percebe é que com o tempo isso vai se tornando mais natural. E também a gente vai aprendendo a lidar com mais agilidade, a gente já vê o material, a gente já entende onde cada pecinha do quebra-cabeça se encaixa, e isso vai fluindo. E eu acho que é ali que a gente vai começar a ver realmente os resultados, né? Quando a gente começar a melhorar tanto os nossos processos que vai começar a produzir de uma forma mais eficiente. Mas chega de blá blá blá, vamos para mostrar essas batatas, né, gente? Ai. Essa aqui, ó, é a batata roxa. A batata cará, gente, ela é nativa. Aqui dá para ver um roxinho, olha. Essa planta ela é nativa brasileira, é uma batata que nós deveríamos estar cultivando aos montes. E aí o que o ser humano faz, né? Além de a gente criar uma agricultura que não representa o que a natureza faz no espaço que a gente está plantando, cultivamos plantas que não são daqui, como por exemplo a batata inglesa, que na verdade nem inglesa é, né? Ela é dos Andes, mas não é uma planta que estava difundida naturalmente, né? Igual a batata cará, que é um tubérculo presente originalmente nas florestas. Olha, essa aqui até que não está tão roxa, eu achei que ela estaria mais roxinha. E depois nós vamos picar essas batatas em pedaços menores, daí elas vão começar a soltar brotações. A gente estimula com picando em pedaços menores, sai brotos e a gente vai aumentar. Vamos ver se a gente consegue plantar bastante batata cará esse ano. E falta colher ainda esse canteiro de cá. Tomara que dê mais um carrinho, né? Vai ser muito bom. Você vê como é que tava organizado as galharias por cima. A gente vai ter que abrir tudo isso para tirá-las. E a batata cará, ela morreu da geada, tá, gente? Mas ela também no inverno é natural ela secar. E aí agora que tá entrando primavera, ela vai começar a brotar de novo.
Inclusive, esse é o momento bom para quem quiser estar plantando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha aí inspirado ou mostrado alguma ideia nova para vocês. Deixe nos comentários se você gostou, se você já usa alguma técnica parecida, se já fez alguma experiência, já comeu batata cará, já viu batata cará roxa. O que você puder fazer para nos ajudar? Se inscrevendo, marca o sininho, curte, compartilha. Isso ajuda demais a gente manter o canal funcionando. Agradecimento também especial aos apoiadores Expandindo Mundos, Ser Rural. Quem quiser se tornar apoiador tem link aqui embaixo. E sempre avante, mais um passo rumo à autonomia!